Olá, querido, olá, querida, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal para aprendermos mais juntos aqui do amor de Deus e buscarmos a presença do Senhor juntinhos. Muito obrigada a todos que têm passado por aqui. Deixe já também aí o seu gostei, se inscreva e compartilhe aos demais também, né? Agradeço de coração. Queridos, a palavra para reflexão de hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10. Vamos orar, pedindo orientação ao nosso Deus? Bendito, soberano, amado Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para buscarmos, invocarmos teu santo nome. Jesus, repreendemos todo cansaço, toda desordem mental. Alivia, Senhor, os nossos sentimentos. Traga, Senhor Jesus, renovo a todos que por aqui passarem. Deus Todo-Poderoso, vivifica a nossa fé em Ti, possamos aprender mais de Ti, possamos estar atentos e dar ouvidos ao que vem de Ti, a Tua palavra, a Tua presença. Mais que isso, que possamos obedecer a Tua palavra. Senhor, em Ti confiamos, em Ti aguardamos, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Fica com cada ouvinte, com cada participante aqui do nosso encontro e que a Tua presença nos renove nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Samuel 15 vai nos relatar a história da desobediência de Saul e a sua rejeição, né? Acredito que todos, ou boa parte, conhecem a história de Saul, né? Aquele que antecedeu o rei Davi, né? E Saul, ele havia sido escolhido, né? Como rei. E ele fez votos e tudo mais diante de Deus, porém, com o tempo, ele começou a não dar ouvidos àquilo que o Senhor, né, verdadeiramente esperava dele, né, que era a obediência. Então, Saul, ele passou a não dar ouvidos, né, ao que Deus falava, passou a não ouvir a voz de Deus, digamos assim, né? E eu tô tentando falar de um jeito, de uma forma para que as demais pessoas que não conhecem também tentem aí entender aos pouquinhos, né? Então, lá em 1 Samuel 15, 10, vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-lhe: aquele já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e dando volta passou a descer a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, execute as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o resto, porém, destruímos totalmente. Então, assim, Deus havia dito que era para Israel, né, e seu exército, comandado por Saul, que era o chefe dos exércitos, que destruísse todo o povo de Amaleque e tudo, não era para restar nada, né? E aí, o que o Saul fez, né? Ele poupou a vida do rei, que é o... Deixa eu ver aqui, como que chama o rei mesmo? Fugiu agora da mente. Ele poupou a vida do rei e também pegou os despojos, né? Ele ficou com as ovelhas, com os rebanhos lá, né? Com a melhor parte daquele povo que tinha, né? E aí, quando ele viu que o Senhor não se agradou do que ele fez e que ele de fato tinha desobedecido, né? A voz do Senhor... Só um momento, a Laurinha. Peraí, meu amor, não pega aqui, por favor, tá? Voltei. A Laurinha tá pegando aqui, querendo a Bíblia. Ela ama a Bíblia, né? Então... a ordem foi para não trazer nada e não restar nada, né? Nem o povo, nem coisa alguma. Porém, ele... Toma, meu amor, segura.
Porém, ele, o que que acontece? Ele não obedeceu, né, ao que o Senhor havia dito. E aí ele poupou, né, o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, e trouxe o despojo, o rebanho, né, como despojo. E então eles desobedeceram, mas o comando era do Saul, né, do que era rei, né? Então, percebam que a desobediência acarretou que a repreensão, porque Deus, através do profeta, né, veio o profeta Samuel e falou: olha, me arrependo de ter o escolhido como rei, porque Saul já não me segue nem obedece a minha voz ou o que eu ordenei ao povo de Israel. Então, percebam que o Senhor o repreendeu. E ali ele percebeu que ele fez besteira e ele meio que deu aquela desculpa de mas o povo queria. Ou seja, ele sabia o que era certo e ele foi na onda do povo, né? Vamos dizer assim. Temeu o povo. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Nós temos que ter temor ao nosso Deus. Se o nosso Deus ordenar algo para mim, para você, nós devemos obedecer primeiramente ao nosso Deus e temer a mão do grande, né? Que é o nosso Deus. E o que que diz lá, né? Que devemos obedecer a Deus. O apóstolo Pedro, né? Lá em Atos, já mencionou isso, né? Que o que importa é obedecer a Deus e não a homens. Então, percebam que Saul, grande parte da derrota dele, ele começou a derrotar a partir daí, a ser derrotado a partir daí. Por quê? Ele desobedeceu aquilo que Deus havia requerido dele, né? Então, o que que acontece? Aí Samuel, né, o repreendeu, explicou que Deus havia dito, né, a respeito, que ele não seria mais rei. E aí vem aquela famosa frase que a gente sempre fala até, que é: obedecer é melhor que sacrificar. Porque com isso o profeta estava dizendo que Deus, ele se agrada mais àqueles que obedecem a sua palavra e ao seu comando do que aquele que quer realizar sacrifícios. Porque percebam que há um jeito certo de adorarmos a Deus, há um jeito certo de servirmos a Deus. E que jeito é esse? É obedecendo a sua voz, os seus mandamentos, os seus estatutos, andando de acordo com aquilo que ele quer para nós, né? Que é a tua palavra. E aí, a gente nunca vai conseguir favor ou aprovação de Deus, né, querendo fazer da minha própria maneira, ou do meu próprio jeito, ou da minha vontade. Ao contrário, nós devemos realizar tudo de acordo com a vontade do nosso Deus, né? Então, a gente aprende isso com essa história, né? Então, servir a Deus envolve o quê? Obediência. E é uma obediência parcial? Não, é uma obediência total. Então, não é só, eu quero servir a Deus, mas assim, eu quero, por exemplo, não roubar, não matar. Mas eu também... Desculpa, a Laurinha tá mexendo. Mas quanto à parte, assim, de amar ao próximo, eu vou ficar devendo algumas vezes aí, porque tem gente que me irrita, porque também eu quero fazer do meu jeito, sabe assim? Então não é de qualquer forma, né? Tem a forma correta. E o próprio Deus nos explica, e o próprio Deus nos menciona isso, né? Então, Deus, ele é muito poderoso. Obedecer, na verdade, vem com significado de submissão, né? Então, nós devemos nos submeter à vontade do nosso Deus, né? A palavra obedecer, ela é muito citada na Bíblia, né? O fato de obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que, de fato... Vem cá, meu amor. Pegar a Laurinha, que tá chorando. Olha lá, ó. Fala oi pro pessoal. E aí, então nós vemos, né, a partir disso, a partir daí, que a chave, então, é a obediência ao nosso Deus, né? E
A obediência às palavras, aos mandamentos, de tudo aquilo que ele quer de fato para nós, né? E esse então é um grande sinal de que de fato nós o amamos verdadeiramente e que estamos dando o nosso melhor, né? Buscando em Deus, né? Que é fonte da nossa paz, que é fonte da nossa alegria, que é fonte, né? Que transborda mesmo em nosso ser. Então, é nos mantendo obedientes que nós vamos seguindo, encontrando sabedoria, conhecimento e crescendo, evoluindo espiritualmente, né? E importa obedecer, né? Assim. E aí, lá em João 14,15, o próprio Jesus disse, né? Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então, nós devemos amar a Deus e nós devemos guardar os mandamentos. O próprio Jesus deixou, né? Essa receita infalível para nós. Então, por isso que é importante nós obedecermos, né? Submeter ao que, Luzia? Submetermos à vontade do nosso Deus. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui, é claro, viver em paz com todos, sim, né? Porque é isso que o Senhor requer de nós, muito amor, muita compreensão, e, de fato, nós temos que viver no sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno, e são inúmeras, assim, coisas, né, que vai elevando mesmo a nossa fé em Cristo Jesus. Mas obedecer a Deus consiste em fazer o que Ele ordena. E muitas vezes, para nós obedecermos, nós devemos também renunciar muitas das nossas vontades, dos nossos gostos, né? E de tudo aquilo que muitas vezes não agrada ao nosso Deus, né? A Laurinha tá com sono. E aí, se eu e você não temos, por exemplo, um compromisso, né, sincero, um compromisso verdadeiro, ou até mesmo um espírito, né, que é submisso à vontade de Deus, então talvez as formalidades, né, externas, a adoração, tudo aquilo que nós expomos aí no nosso dia a dia, se não houver sinceridade, se não for de verdadeiro, se não ter, digamos assim, aquela entrega total mesmo de obedecer e de estar, né, dia após dia guardando tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Então eu digo, talvez toda aquela adoração superficial que vem, né, atrás da religiosidade e tudo mais, dos dogmas, então, de nada isso é útil, né, se verdadeiramente não estivermos em Cristo, porque assim, aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, nova criatura né, já dizia o apóstolo Paulo. Então, queridos, nenhuma formalidade, nenhuma prática de devoção, nenhuma adoração por aparência, entende? Sermos convertidos verdadeiramente no Senhor e obtermos verdadeiramente a graça de Cristo vai muito além de 2 horas de igreja, né? Então, mas eu faço tal coisa na igreja, eu tenho cargo, eu tenho isso, tenho aquilo, não importa, sabe? Se você não tem mudança de vida, se você verdadeiramente não estiver em Cristo, obedecendo e realizando tudo aquilo que o Senhor pede e requer de você, para a sua vida e pro seu próximo também, então, equivale ao ímpio, né? Aliás, é até pior que o ímpio, porque o ímpio muitas vezes não tem, né? E Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Já aqueles que conhecem, permanecem fazendo a sua própria vontade, deixando, né, a vontade do Senhor de lado, por comodismo ou qualquer outra coisa que seja, eu não quero, Deus manda fazer tal coisa, não quero, vai mesmo para quebra de braço com o Senhor? É muito sério isso, né? Então, eu aprendo então que obedecer é muito melhor, né? E o Senhor, Ele é Deus de paz. O meu Deus, Ele não é Deus de confusão. Eu sempre falo aqui que Deus é amor, né? E Deus, Ele sempre nos amou. E não é porque somos bonzinhos ou porque somos bonitos, não. É porque, de fato, Ele nos amou primeiro. E Deus é amor, né? É claro, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é tudo, né? E o Senhor, Ele tem bênçãos e bênçãos sem medidas para minha e para tua vida. Então, o que acontece? Lá em Provérbios 10:22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores.
Então, tudo aquilo que vem do Senhor para a minha vida e para a sua vida é bênção, né? Então, o que é bênção, irmãos? Bênção, ela pode vir através de honra, de prosperidade, de bens, de riqueza, de exaltação. E são só alguns exemplos, né? Que podemos aí experimentar. Mas a maior bênção que eu e você podemos ter nessa vida, enquanto vivermos aqui nessa terra, é o fato de conhecermos e o fato de servirmos a Deus, né? Então, o Senhor, ele é tão maravilhoso e ele é tão grandioso, né? De sobremaneira, que é isso. Existem dois caminhos, o bem e o mal, certo? E existem as bênçãos e as maldições, porque as maldições é o contrário, é o oposto daquilo, né? Do que é bênção. Então, o que vem como maldição, né? É a desgraça, é a praga, é a miséria, são coisas ruins, certo? Então, possamos ser benditos e benditos do Senhor em nome de Jesus, né? E o Salmo 106, versículo 1, vai nos dizer que a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Então, o nosso Deus, ele é muito misericordioso e é ele que nos concede a sua graça, as suas bênçãos cada dia mais, né? É por isso que é importante nós mantermos a nossa essência do bem, coração puro, emanando muito amor, muita bondade, porque por mais que o outro não deseje isso para você, nós devemos desejar isso ao outro. A Bíblia assim nos ensina, né? E eu agradeço tanto a Deus, porque por mais que as pessoas sejam más, né? Às vezes comigo eu não tenho essa coisa de ter um coração ruim, pelo contrário, eu desejo bem, eu peço pro Senhor abençoar e com isso eu vou evoluindo sempre. Então é agradecer a Deus mesmo, né? Pelo princípio de sabedoria, por estar na presença. E a maior bênção, como eu já falei, é poder conhecer e poder servir a esse Deus maravilhoso, né? Então, o Senhor, ele tem uma vida repleta de bênçãos para mim e para você, né? E ele quer uma vida de paz, de bonança, de prosperidade. Mas para isso nós devemos estar no centro da vontade do Senhor. Então, queridos, procure a presença do nosso Deus, né? Busque ao Senhor enquanto ainda dá tempo, porque o Senhor Jesus, ele está às portas para voltar a este mundo para buscar os seus. Então, que eu e você possamos estar entre os escolhidos, tá? Eu oro para que isso ocorra em nome de Jesus. Então, que o Senhor abençoe, derrame bênçãos sem medida sobre sua vida, tá? Um ótimo fim de semana. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu relacionamento, seu trabalho, tudo, tá bom? Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. E a Laurinha dormiu.